A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Uma alegria muito grande, mais uma vez, pela graça do Senhor, estarmos aqui ministrando o curso de maturidade no Espírito. Que você possa preparar o seu coração para receber mais uma aula, né? Sobre essa matéria, Operações do Espírito. E a nossa aula de hoje é a quarta aula dessa matéria. São os dons do Espírito, parte 1, né? Então, gostaria de fazer uma oração com você rapidamente. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos reunidos, para que o Senhor possa acrescentar, Pai, mais de Ti em nós. Que o Senhor possa crescer cada dia mais, nós diminuirmos. Que o Espírito Santo possa despertar os dons que o Senhor, Pai, liberou em nós. Que o Senhor possa, Pai, nos levar a descobrir os nossos dons. E que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor aí, aleluia. Amém. Falaremos hoje sobre os dons espirituais, parte 1. É a nossa quarta aula do capítulo Operações do Espírito. Para iniciarmos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. E você deixa a sua Bíblia aberta nesse início aí. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 10. Vamos ler agora o verso 1 primeiro. A palavra de Deus diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, com certeza, Deus não quer que sejamos ignorantes a respeito dos dons. Os dons aqui nesse capítulo da Bíblia são divididos em 3 partes. Diga, 3 partes. Repita comigo. Dons verbais. Diga, dons verbais. Diga, dons de revelação. Diga, dons de habilidades. Quais são os dons verbais? Línguas, interpretação de línguas e profecia. Línguas, interpretação de línguas e profecia. Os dons de revelação. Palavra de sabedoria, discernimento de espírito e palavra de conhecimento. Dons de habilidades. Dom da fé, dom de curas e dom de milagre. E você pode estar perguntando, quem o Espírito pode usar para manifestar os seus dons? Então, qualquer membro do corpo pode ser usado. A nenhum membro do corpo deveria faltar qualquer dom. Deveríamos ser cheios do Espírito.
e ter o desejo de sermos usados dessa maneira. Não deveríamos, como a palavra de Deus diz aí, ser ignorantes com relação à operação dos dons. Precisamos desejar os dons espirituais. Deveríamos nos mover por um amor, sermos motivados, né? Por um amor genuíno, um desejo puro de edificar o corpo. E de buscarmos sermos excelentes na operação dos dons. Então, vamos ler aí 1 Coríntios, mais uma vez, capítulo 12, o verso de 1 ao 10. 1 Coríntios 12, verso de 1 ao 10. Vou pegar minha Bíblia, está aqui aberta também. Aleluia. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aleluia! Esse texto muito rico para falarmos a respeito dos dons do Espírito. Então, um dos dons também que nós temos que falar, que nós já falamos na aula anterior, o dom de línguas, né? O dom de línguas, ele tem duas funções. Línguas devocionais. O seu propósito é edificar a pessoa, né? E com o dom de línguas, veio de interpretação de línguas. Então se torna profecia para a edificação de toda a igreja e não só do indivíduo. Então, aqui 1 Coríntios, né, fala o seu uso deveria ser motivado pelo amor. Né? Então, em 1 Coríntios 13, 1 fala que o uso dos dons deve ser motivado pelo amor. Depois, que ele tem sempre que ser acompanhado de interpretação. E deveria ser limitada a 3 expressões por reunião.
está em 1 Coríntios 13, 1, 1 Coríntios 14, 5 e 1 Coríntios 14, 27. Qualquer crente que alguma vez já tenha falado em línguas é capaz de edificar o corpo através de uma expressão em línguas. Portanto, você deveria estar preparado para fazer isto a qualquer hora. Procure estar descansado em sua mente e aberto ao Espírito Santo. Você não tem que falar imediatamente. O Espírito dentro do profeta está sujeito ao controle do profeta. Você pode esperar silenciosamente pelo momento certo de falar. E o Espírito Santo irá movê-lo claramente. Na hora certa. Ele não interromperá o que já está acontecendo no culto. E nunca causará confusão. Quando o Espírito Santo mover, fale numa voz audível e clara. Quando a expressão verbal estiver completa, todos devem esperar em Deus pela interpretação. Geralmente, algum outro crente receberá a interpretação. Mas quando isso não acontecer, a pessoa que falou em línguas deve orar silenciosamente para que também ela possa receber a interpretação. Então, nós vemos aqui que, além de orarmos em línguas, temos que pedir a interpretação para o Espírito Santo para edificação do corpo de Cristo. O ponto 2, a interpretação de línguas. Aí, no versículo 10, né, de 1 Coríntios 12, 10, é o dom que acompanha o dom de línguas, sendo sempre usados juntos. É a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo. E se interpretar uma expressão verbal em línguas, na língua natural, na língua da congregação, não se trata de tradução, mas de interpretação. É diferente.
o intérprete não entende a língua que está sendo falada. E a interpretação é tão sobrenatural quanto a oração. A interpretação de línguas é dada como o Espírito quer. Vamos ler o verso 11, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a Bíblia está falando o quê? Que o Espírito Santo reparte os dons como ele quer, né? Então, não tente interpretar a interpretação. Ou seja, não comece a dizer à congregação o que você pensa. O que você pensa que a interpretação significa. Deixe isto para a própria congregação. Os crentes presentes, os crentes que estão ali, devem julgar se as palavras são realmente de Deus. Padrão pelo qual podemos julgar é semelhante ao que usaríamos para julgamento de uma profecia. Então, o dom da interpretação das línguas é um dom maravilhoso. E nós temos que pedir para o Senhor para que nós possamos orar em línguas e ter interpretação para edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Depois temos o dom da profecia, ponto 3. A palavra profetizar significa simplesmente falar palavras inspiradas. De acordo com a Bíblia, lá em 1 Coríntios 14, verso 31, todos os crentes podem exercitar este dom em determinadas ocasiões, como o Espírito quiser. A orientação bíblica é que todos podem profetizar. Um após o outro. E não mais que 3 em qualquer reunião. Então, vamos ler lá 1 Coríntios 14, verso 29 ao 33. 1 Coríntios 14, verso 29 ao 33. E falarem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque
todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia. Então, Deus é um Deus de paz, né, irmão? Deus é um Deus que opera maravilhas, mas é um Deus que é também amoroso e tem um cuidado com o povo para todos serem edificados pelos dons. Amém? Então, o propósito da profecia é o quê? Edificar a igreja. Isto é, fortalecer os crentes. Exortar os irmãos. Reavivá-los e desafiá-los. Exortar os irmãos. Consolá-los com palavras de encorajamento. Frequentemente, as profecias incluem todos estes três elementos. Amém? Então, quais são os três elementos, né? Então, existem, além desses três elementos, existem três mal-entendidos também sobre as profecias. Primeiro, elas não devem ser confundidas com a pregação. Segundo, o dom de profecia não é para predizer o futuro, não é adivinhação do futuro. Terceiro, esse dom não é para uma direção pessoal. Amém, irmãos? Então, você tem que sempre lembrar disso. Elas não devem ser confundidas com uma pregação. O dom de profecia não é para predizer o futuro. Este dom não é para direção pessoal. Se tivermos necessidade de direção pessoal, devemos pedir isso diretamente ao Espírito Santo de Deus. E também podemos buscar a direção na palavra de Deus, na Bíblia. Amém? Alguns ensinamentos bíblicos sobre o dom de profecia. É para se falar sobrenaturalmente aos homens. Isto transmite a mente do Senhor à igreja. Então veja só, né? Então, isso transmite o que o Senhor está pensando sobre a igreja. O que o Senhor quer falar com a igreja. A profecia não requer nenhuma interpretação. O dom de línguas requer um intérprete, mas o de profecia não. O dom de línguas requer um intérprete, mas o dom de profecia não. A profecia convence os indultos. Através da operação desse dom, todos serão convencidos, julgados. Os segredos de seu coração serão manifestos.
eles se prostrarão diante de Deus com humildade e reconhecerão que Deus está verdadeiramente entre nós. Amém? Então, 1 Coríntios 14, 24, 25, a palavra de Deus diz assim. 1 Coríntios 14, 24, 25. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aleluia, né, irmãos? Que poderoso esse dom da profecia. Aleluia. Que revela o segredo do nosso coração. Quem pode revelar o segredo do nosso coração? Só o Senhor. Só o Senhor conhece o nosso coração. A profecia também serve para instruir os crentes. Todos deveriam procurar com zelo este dom. A pessoa que estiver profetizando é responsável pelo seu uso ou abuso. E a profecia não é algo que o profeta não pode controlar. Um profeta no Novo Testamento não fica sobre um tipo de transe mental. Não fica. Ele também não está fazendo ou dizendo nada contra a sua vontade. O espírito de profecia está sujeito ao profeta. É o profeta que está falando em nome de Deus. E o profeta tem controle em todas as ocasiões de tudo que estiver dizendo. Amém? Em razão de um elemento humano ser falível, ter falhas, as profecias devem ser julgadas. Amém? Como podemos julgar uma profecia? Basta lembrarmos que é algo dado pelo Espírito. Então, quando é algo dado pelo Espírito, nós sentimos no nosso coração, no mais profundo íntimo, as coisas que são do Senhor. E assim, nós conseguimos julgar uma profecia. Amém? Então, uma profecia nunca, por exemplo, ela nunca vai contra a palavra de Deus. Se a profecia for contra a palavra de Deus, ela não vem de Deus. Como profetizar? Você pode estar perguntando. Como profetizar? Então, vou dar algumas dicas para você. Descanse. Não fique tenso.
Espere silenciosamente no Senhor o seu espírito. Mantenha o seu coração aberto para a sua voz. Quando você sentir o toque do Espírito, se entregue como um canal por onde ele possa fluir. A profecia é sempre liberada pela fé. Fale tudo que Deus der a você. Enquanto você estiver falando, espere no Senhor por toda a mensagem. Algo muito importante. Diga, muito importante. Não profetize além da sua medida de fé. Está lá em Romanos, capítulo 12, verso 6. Não profetize além da sua medida de fé. Perceba, quando o Espírito acabou de falar, e pare. Aleluia? Amém, irmãos? Glórias a Deus. O quarto ponto aqui é a palavra de conhecimento. Diga, palavra de conhecimento. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. A palavra de Deus diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então aqui fala de conhecimento. Uma palavra de conhecimento é um conhecimento de Deus, que é dado a uma pessoa, que ela não poderia saber de nenhuma outra maneira. No ministério de Jesus, em João capítulo 1, versos 47 ao 50, vemos que o Senhor sabia de certos fatos sobre Natanael antes de conhecê-lo. Então, como que ele poderia saber disso, Jesus? Através de algo revelado pelo Espírito. Em Atos, capítulo 9, verso 10 ao 20, Ananias recebeu informações específicas, com muitos detalhes sobre Saulo, o qual ele nunca havia conhecido. Uma palavra de conhecimento é diferente do conhecimento humano obtido através de maneiras naturais. Então, a palavra de conhecimento, ela também não é a habilidade de se estudar, entender ou interpretar a Bíblia. Então, o seu emprego nas Escrituras
é para revelar o pecado, trazer as pessoas a Deus, guiar e dirigir, ministrar o encorajamento, transmitir um conhecimento sobre eventos futuros e revelar coisas escondidas. Como esse dom opera? Primeiro, ele é sobrenatural. Então, algo que é sobrenatural, ele só pode vir do Senhor, só pode vir do Espírito Santo. Depois, ele opera pela fé. Por você crer, acreditar no seu mais profundo íntimo, ter a convicção. Depois a revelação é recebida em nosso espírito. Depois qualquer cristão cheio do Espírito e que esteja disposto a ouvir a Deus também pode receber, pode experimentar a palavra de conhecimento. E é uma ferramenta valiosa no ministério. A palavra de sabedoria manifesta-se frequentemente junto com a palavra do conhecimento. Tá, meus irmãos? Então, hoje nós falamos aqui sobre como profetizar, como entender os dons espirituais. Os dons espirituais, a primeira parte foi essa. Então, agora, a próxima aula, partiremos para a segunda parte, para os dons espirituais, parte 2. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha te tocado, tenha te ensinado nessa noite como discernir as coisas do Senhor, as coisas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar essa aula, para em seguida nós partimos para a próxima aula. Amém? Senhor Pai Santo e Poderoso, eu creio em Ti, creio nos dons espirituais, creio na Tua palavra, creio no que o Senhor tem nos ensinado, tem nos colocado, tem colocado no nosso coração. Espírito Santo de Deus, através dos Teus dons, agora opera nessa igreja, opera, Pai, nesse ministério, opera dons de curas, milagres, profecia, dom de línguas, interpretação da Tua vontade, da Tua palavra e do Teu querer. Pai, nós queremos, Pai, que o Senhor opere maravilhas no nosso meio, na nossa igreja, no nosso povo. Nós declaramos o ministrar do Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que eles possam agora, Pai, receber, neste momento, recebe, em nome de Jesus, os dons espirituais de Deus, do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Até a próxima aula. Amém. Aleluias.